Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra, ainda neste formato, às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora, convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 44. Salmo 44 é o texto para a nossa exposição, para a nossa meditação, reflexão e aprendizado na pregação desta noite. Salmo 44, prosseguindo nesta nossa série de pregações nos Salmos. Salmo 44, assim nos diz a palavra do Senhor. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de abrir as Escrituras e meditarmos na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito fale conosco nesta noite, por meio deste salmo, Senhor, inspirado e escrito para a instrução do teu povo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos apegarmos a ti, especialmente quando enfrentamos terríveis lutas e situações que não fazem nenhum sentido para nós, Senhor. Que não nos esqueçamos de ti em momento nenhum, seja na mudança, seja na bonança, seja na angústia, Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, aquele que se entregou em amor por nós. Nele esperamos e confiamos e oramos. Amém e amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me fazer algumas perguntas para vocês no início dessa pregação. Alguma vez você achou o sofrimento de uma pessoa assim injusto? Você acha que há pessoas inocentes que padecem com males de um modo assim inexplicável? Você já se sentiu perdido sem encontrar explicações para certos pesares, sofrimentos, dores na sua vida? Você já questionou os desígnios de Deus em algum momento da sua vida? Você já se viu em uma situação que pensou: não é possível, Deus deve ter esquecido de mim? Você já questionou a Deus por fatos dolorosos ocorridos na sua vida? Se você respondeu sim a uma ou mais dessas perguntas, então eu quero que você saiba que você não está só. O escritor do salmo que nós acabamos de ler tem muito a dizer e a ensinar sobre essas coisas, porque ele vivenciou isso. Ele também fez esses mesmos questionamentos a Deus. Como a gente pode ver aqui no título do salmo, veja aí, logo acima do versículo 1, nós lemos: para o mestre de música dos coraitas, um poema. Então, este salmo que nós acabamos de ler, ele é um poema atribuído ou dedicado aos coraitas. Outras traduções para este título informam que este é um salmo didático dos filhos de Corá. Assim, este salmo seria uma composição poética de conteúdo sapiencial destinada a transmitir um ensinamento prático para aqueles que ouvissem a letra desta canção. Este conteúdo de sabedoria prática visando a instrução foi elaborado na forma de uma canção, de uma música. Por isso nós lemos no título deste salmo que ele foi composto para o mestre de música. Considerando a composição que nós temos diante de nós, é provável que o mestre do coro cantava certas partes deste salmo e o coral, formado pelos membros da família dos coraitas, cantava outras partes do salmo. E eu digo isso porque este salmo contém frases onde a fala se dá na primeira pessoa do plural, ou seja, nós, como se todo o povo de Israel estivesse cantando, representado ali pelo coral. Enquanto que há frases na primeira pessoa do singular, eu, onde uma só pessoa canta, ainda que tendo em vista a coletividade. O que eu quero dizer com isso é que é como se essa pessoa, apesar de cantar de modo solo, ela falasse de si como representante de todo o povo de Israel. Então esse salmo poderia muito bem ser cantado ora pelo coral dos coraitas e ora pelo regente desse coral de levitas. Os coraitas eram os descendentes de Corá, que foi um dos chefes das famílias dos descendentes de Levi, filho de Jacó, e por isso eram chamados de levitas. Como os demais levitas, os coraitas eles eram responsáveis por serviços no tabernáculo e mais tarde no templo. Eles serviam no templo como porteiros e formavam um coral, um coro de cantores dedicados à adoração a Deus. Portanto, esse salmo era uma composição cantada pela família dos levitas, dos coraitas. A letra dessa canção tem como cenário a derrota de Israel em uma guerra, que teve como resultado a matança de soldados, o aprisionamento e a deportação de pessoas por uma nação inimiga. O compositor do salmo parece representar o rei de Israel derrotado nessa batalha. Então ele lamenta o estado de humilhação da nação diante dos seus inimigos. Não sabemos em qual momento da história de Israel este salmo foi composto, mas a sua mensagem e ensino são muito claros. O compositor deste salmo se vê perplexo com a derrota do exército israelita. Ainda mais considerando a história do povo de Israel. Vejam, o escritor desse salmo, ele se recorda das histórias contadas sobre como Deus agiu em favor de Israel, libertando o povo da escravidão no Egito e conduzindo esse povo para Canaã e o estabelecendo ali. Libertação e conquista ocorridas pelo braço forte e pela graça de Deus em favor de Israel. Porém, agora, diante de tanta calamidade, sem que houvesse pecado flagrante entre o povo, o compositor desse salmo se pergunta por que a nação tinha sido arrasada pelos seus inimigos.
Mesmo assim, ele permanece confiante em Deus, aquele que é digno de louvor para sempre e cujo amor e fidelidade são inabaláveis. Por isso, ainda que nada fizesse sentido, o escritor deste salmo recorre a Deus em oração. Daí então nós podemos ver que este salmo nos mostra, primeiro, que o passado ensina que Deus é o rei que concede vitórias ao seu povo, como registrado nos versículos 1 a 8. Nós vemos também que o presente mostra que Deus entregou o seu povo nas mãos dos inimigos, como mostram os versículos 9 a 16. E em seguida, vemos que o povo foi esmagado, mesmo não tendo esquecido nem traído a Deus, ou seja, tendo se mantido fiel ao Senhor, como mostram os versículos 17 a 22. E por fim, nós vemos o povo que clama por socorro, apelando à fidelidade de Deus, a despeito de nada fazer sentido na situação em que eles estavam vivendo, como mostram os versículos 23 a 26. Então nós aprendemos que mesmo não encontrando razão para o sofrimento, Deus é a única esperança que nós temos. Ele agiu no passado e ele pode agir novamente. Então, seja lá qual for a circunstância que estivermos atravessando, é Deus a quem nós devemos recorrer em oração, sem nunca desconfiar do seu amor. Portanto, nós veremos nessa noite que o ensino deste salmo é o seguinte: recorra a Deus em oração, mesmo quando nada fizer sentido na sua vida. Recorra a Deus em oração, mesmo quando nada fizer sentido na sua vida. E como eu disse, nós começaremos vendo isso, observando que o povo e o passado ensina que Deus é o rei que concede vitórias ao seu povo. O passado ensina que Deus é o rei que concede vitória ao seu povo. E este salmo começa com uma nota de esperança. A composição lembra a história de Israel passada de geração a geração, e eu convido você a ver novamente comigo aí os versículos 1 a 3 desse salmo, que dizem assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Vejam que, ao se despedir dos israelitas, Moisés registrou no livro de Deuteronômio o seguinte: apenas tenham cuidado, advertindo aos israelitas que estavam às portas de Canaã. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas aos seus filhos e a seus netos. Moisés assim incentivou os israelitas que se mantivessem fiéis a Deus, obedecendo cuidadosamente aos mandamentos do Senhor. E ele também registrou o seguinte: no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão da seguinte maneira: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6,
versículos 20 a 25. Então, os feitos de Deus se perpetuaram na história do povo de Israel, passando essa história de geração a geração. E essa história tinha como ponto alto a Páscoa, onde todo o ritual lembrava a ação de Deus em favor de Israel na libertação da escravidão do Egito, na condução até a terra prometida e na conquista de Canaã. Ao registrar que a mão do Senhor expulsou as nações diante dos seus antepassados, o compositor deste salmo destaca que foi Deus quem pessoalmente agiu em favor de Israel. Foi Deus quem lutou pelo seu povo e o estabeleceu em Canaã, fazendo Israel prosperar ali. Neste caso, a imagem que o escritor do Salmo tem em mente é a de Deus plantando Israel no solo de Canaã, promovendo seu crescimento e proporcionando a prosperidade do seu povo como uma planta que cresce e se espalha, ocupando a área toda ao seu alcance. E ao ler este versículo, meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembrei do maior cajueiro do mundo, lá no Rio Grande do Norte. Conta a história que a árvore foi plantada em 1888 por um pescador à margem da praia de Pirangi do Norte, em Parnamirim. Somados os lados da área ocupada pelo gigantesco cajueiro, nós chegamos a quase 500 metros de extensão. Para que vocês tenham uma ideia, é como se esse cajueiro, se estivesse plantado aqui no Rio de Janeiro, ocupasse toda a área do campo lá do estádio do Olaria. Bom, a explicação para o tamanho desta árvore é que os galhos dela crescem para os lados e, com o tempo, por causa do próprio peso, eles se curvam para baixo, alcançam o solo e, ao tocar o solo, esses galhos começam a criar raízes e daí passam a crescer novamente, como se fossem troncos de uma outra árvore. Porém, como eu não quero arrumar problema com ninguém, eu preciso fazer uma pequena observação a respeito disso. Ainda que seja mais conhecido esse cajueiro lá no Rio Grande do Norte, há quem diga que ele não é o maior do mundo, porque medições feitas no Cajueiro Rei, à margem de uma praia no Piauí, teriam indicado que o cajueiro lá do Piauí é ainda maior que esse no Rio Grande do Norte. Mas como eu não quero arrumar problema nem com os potiguares, nem com os piauienses, e deixando de lado essas brigas pelo reconhecimento de qual é o maior cajueiro do mundo, vejam que é impressionante como essas árvores se espalharam por tão grande área, provenientes de uma única semente, de um único tronco. E ainda que o escritor deste Salmo 44 nunca tenha visto fenômeno semelhante a este, a ideia que ele quis transmitir ao descrever Israel como uma árvore plantada pelo Senhor, estabelecida e próspera, é semelhante ao fenômeno observado nesses cajueiros brasileiros gigantescos. E vejam que no versículo 3, o compositor do Salmo registra que não foi pela capacidade bélica e nem pela destreza dos soldados israelitas que Canaã foi conquistada. Antes, foi pela força do braço do Senhor e pela graça de Deus em favor de Israel. Deus é descrito como o guerreiro campeão do povo de Israel, como real responsável pela vitória nas batalhas enfrentadas por Israel. E, além disso, Israel pôde contar com a graça e o amor desse Deus. E é esta a imagem que o escritor do Salmo quis transmitir ao mencionar a luz do rosto do Senhor brilhando sobre Israel, como o sorriso amoroso de um pai que olha para o seu filho bem pequenino e coopera com ele na realização de uma tarefa esta que sem a ação do pai, a pequena criança não conseguiria realizar sozinha. Nesse sentido, o escritor desse salmo, ele reverbera o que Josué disse a Israel de forma profética. Como nós vemos em Josué capítulo 24, ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas,
os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu, dizendo Josué, em nome do Senhor, eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que nos versículos 4 a 8, há partes destinadas, aparentemente, ao regente do coro, que ali canta representando o rei de Israel, e em um canto solo, e também há partes que deveriam ser cantadas pelo coral. E eu convido você a acompanhar a leitura, novamente, desses versículos 4 a 8, junto comigo. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacaram, os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Vejam que há nestes versículos uma declaração de total dependência de Deus e o reconhecimento de que todo bem e toda boa dádiva provém do Senhor. Se na primeira parte deste salmo Deus é identificado como o Senhor dos exércitos, agora ele é descrito como Rei das nações. Em todo caso, o salmo afirma que Deus é soberano e o Rei supremo sobre tudo e sobre todos e realiza os seus propósitos conforme a sua divina vontade. É o Senhor quem concede vitória ao seu povo e por isso o Senhor é digno de louvor o tempo todo, para todo sempre. E com este tom de triunfo, o compositor deste salmo, ele encerra a primeira parte da canção, celebrando as ações de Deus no passado de Israel. Agora, na segunda parte do salmo, o tom ele se torna melancólico porque o presente mostra que Deus entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. E eu convido você a ler novamente comigo os versículos 9 a 16 desse salmo, que dizem assim: Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sai com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Uma grande derrota tinha acontecido ao povo de Israel. O regente do coro se identifica com o rei de Israel e lamenta a humilhação sofrida. O Senhor dos exércitos não tinha agido em favor do seu povo. O rei das nações não tinha estendido o seu cetro de poder e levado o seu povo à vitória. O supremo pastor de Israel tinha entregado suas ovelhas para a matança. O povo foi saqueado, arrancado de sua terra e dispersado entre as nações. Portanto, nós vemos um cenário presente que nada se compara ao passado glorioso cantado na primeira parte deste salmo. Agora, era Israel que fugia em pânico diante dos seus inimigos. Era Israel quem tinha sido entregue nas mãos dos seus inimigos. Israel estava humilhado perante as nações. Israel estava ridicularizado e era zombado por nações que adoravam outros deuses e desprezavam o Deus de Jacó. Como uma coisa dessas poderia ter acontecido? Era essa a grande pergunta do compositor.
Porque, afinal, como mostra a terceira parte deste salmo, o povo foi esmagado mesmo não tendo esquecido nem traído a Deus. O escritor deste salmo não identifica pecado flagrante no povo que pudesse justificar todo o sofrimento que eles estavam enfrentando. E eu convido você a ver isso comigo nos versículos 17 a 22. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O escritor do Salmo, ele não enxerga culpa no povo e razão para um merecido juízo de Deus sobre a nação. Havia fidelidade a Deus? Eles não tinham traído a aliança estabelecida por Deus com eles? O que implica que eles estavam observando as leis, os mandamentos e as ordenanças estabelecidas pelo Senhor. Eles não adoravam a deuses estrangeiros. Eles não eram traidores do Senhor. Observem bem o que o compositor do Salmo registra nos versículos 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. E aqui estender as mãos é uma expressão para render culto, para clamar como quem estende a mão pedindo por socorro. O que significa que o povo ele se mantinha integralmente fiel ao Senhor. Eles não estavam recorrendo a outros deuses, a ídolos desprezíveis, que nada podem fazer. No versículo 20, o compositor do Salmo se valeu da expressão estender a mão a um Deus estrangeiro para descrever o culto e o clamor a uma divindade pagã, mas não era isso que o povo estava fazendo. O escritor registra que nesse tempo Israel não poderia ser acusado de tal traição, o que significa que o povo se mantinha integralmente fiel ao Senhor. Ainda que estivessem fazendo, mesmo que eles estivessem fazendo escondido, dissimuladamente, vejam, de nada isso ia adiantar, porque Deus conhece os segredos do coração. O escritor do Salmo conhecia bem as maldições de Deus contra a idolatria e a infidelidade do povo, a aliança do Senhor. Ele sabia que isso acenderia a ira do Senhor contra eles e levaria todos à destruição, ao banimento da terra e ao espalhamento entre as nações, e é por isso que ele se certifica e declara a inocência do povo. Então, o que eles estavam passando não era resultado dos seus pecados. Porém, em vez de se mostrar amargurado, indignado ou revoltado com todo o sofrimento que atravessava, o compositor do Salmo se volta para Deus em oração, junto com o povo. E é isso que nos mostram os versículos finais desse Salmo, onde nós vemos que o povo clama por socorro, apelando à fidelidade de Deus. E eu convido você a acompanhar a leitura desses versículos 23 a 26, que dizem assim: Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. E nós vemos aqui que o escritor do Salmo ora querendo entender o porquê de tanto sofrimento e aflição. Ele questiona Deus, mas faz isso sem perder a confiança de que Deus é poderoso para socorrer o seu povo e fazer de novo o que ele fez no passado. Aliás, só Deus poderia socorrer o seu povo, porque afinal, se no passado não foi assim, não seria agora que o rei e o povo obteriam vitória pela sua espada ou pelo uso do seu arco. Então, a única esperança deles estava em Deus e somente em Deus.
Bom, meus irmãos e minhas irmãs, conforme eu disse no início dessa pregação, nós podemos nos identificar com o escritor deste salmo quando passamos por aflições e não conseguimos entender a razão de tanto sofrimento. Ou quando vemos uma criança tão pequena padecendo de uma doença que a deixa gravemente debilitada. Ou quando vemos notícias de civis mortos em uma guerra travada entre nações orgulhosas e que buscam poder a todo instante. Ou quando vemos notícias de grupos paramilitares barbarizando populações, roubando as pessoas, violentando homens, mulheres e crianças. Meus irmãos, especialmente quando coisas ruins acontecem conosco ou com quem a gente ama, os desígnios de Deus se mostram profundamente misteriosos. São ocasiões nas quais as aflições da vida se mostram inexplicáveis e contrárias ao caráter de Deus revelado no passado, tanto na história bíblica quanto na nossa história pessoal, de convivência com esse Deus. E diante disso, há quem queira fazer a distinção entre o que ocorre conforme a vontade de Deus, realizada por meio dos seus decretos, e o que ocorre a despeito da vontade de Deus, ainda que debaixo da sua permissão. E neste caso, na permissão, em vez de Deus agir para impedir que algo ruim aconteça, ele simplesmente deixa que este mal ocorra. Só que vejam que no final, a sua vontade foi realizada, pois nada acontece sem que Deus ordene ou permita que aconteça. Então, ainda que algumas pessoas tentem com isso fazer a diferença entre a vontade por decreto de Deus e uma vontade permissiva, tentando assim tirar de Deus a responsabilidade por males que ocorram nas nossas vidas, isso é uma grande bobagem, porque no final das contas, nada acontece sem que Deus ordene ou, nessa visão, permita que aconteça. Então ele, no fim, é responsável por tudo. Porém, as Escrituras mostram que Deus age em todas as coisas, boas ou ruins, a fim de que o seu propósito seja realizado. A Bíblia afirma que a boa, perfeita, agradável, santa e justa vontade de Deus se cumpre tanto por meio de coisas ruins, quanto por meio de coisas boas. E daí, como Deus controla todas as coisas, o único recurso que temos quando oprimidos por causas que nos são incompreensíveis é confiar nele, é buscar refúgio nele, é orar e clamar a ele. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Sim, eu sei que isso soa injusto e nos deixa por natureza perturbados com isso, indignados, inconsolados, revoltados. E é por isso que na maioria das vezes a nossa reação é negar a existência de um Deus bom e amoroso diante de coisas ruins que acontecem a pessoas boas. Afinal, por que um Deus bom permitiria que coisas ruins acontecessem com seus filhos? Por que um Deus que sabe de todas as coisas e que é todo poderoso permitiria que coisas ruins acontecessem aos seus filhos e filhas submissos e fiéis à sua vontade? Vejam só o que eu vou dizer agora. Eu entendo que são coisas difíceis e desafiadoras. Porque talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é: por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? E eu digo isso porque as Escrituras Sagradas, elas não se ressentem em afirmar que nós somos, por natureza, inimigos de Deus, somos merecedores da ira de Deus, não temos nenhuma justiça própria, que até os nossos melhores atos estão corrompidos na sua essência, são radicalmente, profundamente depravados e que, no fundo, julgamos que é inútil temer a Deus. A humanidade, infelizmente, é assim descrita nas Escrituras Sagradas. De tal modo que até
a mais terrível infelicidade que tivéssemos de experimentar nesta vida seria uma dádiva comparada com o que realmente nós merecemos, que é o inferno e angústia, dores, sofrimentos e lágrimas por toda a eternidade. Porém, Deus demonstrou o seu amor pelo mundo, entregando seu Filho à morte e condenando-o no lugar de pecadores. A Bíblia registra que Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E se é assim, pense comigo, no fundo, nada mais nós deveríamos exigir de Deus, nós que cremos em Cristo e fomos salvos por meio da graça, por meio da fé. No fundo, nós que cremos não deveríamos exigir mais nada de Deus. A tal ponto que eu concordo com o que já foi dito por alguém, certa ocasião, que este mundo é o único inferno que os crentes vão experimentar. E é o único céu que os descrentes vão experimentar nas suas vidas. Este mundo é o único inferno que os crentes vão experimentar. E é o único céu que os descrentes vão experimentar nas suas vidas. E com isso eu quero chegar ao ponto principal do ensino deste salmo. Desde tempos remotos, a história registrada na Bíblia de pessoas como Abel, que foi morto por seu irmão Caim, passando por Jó, que foi contemporâneo de Abraão, até chegar ao registro da vida de Jesus Cristo nos evangelhos e os ensinos do apóstolo Paulo em suas cartas, nós vemos o que ficou registrado no refrão da canção que foi inspirada na história de Jó e que diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Esta canção diz: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre? Aí, traduzindo, ou representando a mulher de Jó falando com ele. Mas não, o adoro pelo que ele faz, é como se Jó estivesse respondendo, mas não, o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Este Jó, que depois de saber que tinha perdido tudo, filhos, filhas, bens, levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Jó, que em resposta à sua mulher, que questionou a sua integridade, mesmo depois de ele ter sido tomado por feridas que minavam pus por todo o corpo, ele disse a esta esposa dele: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero dizer com isso é que, assim como Jó, e o escritor deste Salmo 44, nós devemos aprender que mesmo manifestando nossas inquietudes, mesmo questionando a Deus diante de certos eventos, nós precisamos fazer com que a tribulação e a perplexidade nos aproximem de Deus em vez de nos afastar deles. Quando nada fizer sentido na sua vida, você precisa fazer com que a tribulação e a perplexidade que se abateram sobre você o aproxime de Deus em vez de te afastar dele. Especialmente quando nada fizer sentido em nossas vidas, nós devemos atender ao que recomenda a sabedoria em Provérbios no capítulo 3, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou, como diz,
uma paráfrase que traduz bem o sentido deste texto e registra o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Então, ser bem-sucedido, mesmo quando nada faz sentido nas nossas vidas e ainda enfrentamos com perplexidade a angústia que vem sobre nós precisamos saber que ser bem-sucedido nestas condições, mesmo quando nada faz sentido nas nossas vidas, implica em saber que não é pela força do nosso braço, nem pela nossa espada ou arco que venceremos, e sim pelo poder, graça e amor de Deus que são inabaláveis. Bom, eu disse que desde a história de Abel, passando pela história de Jó, até chegar à narrativa da história de Jesus Cristo, nós temos uma linha que nos leva ao melhor entendimento e aplicação daquilo que nos ensina este Salmo 44. E eu digo isso porque a injustiça flagrante no assassinato de Abel por seu irmão Caim, passando pelos sofrimentos terríveis enfrentados por Jó, quando submetida a uma duríssima prova sob o controle de Deus, vejam bem. Tudo isso faz sentido à luz da pessoa, da vida e da obra de Jesus Cristo. Vejam, assim como registrado nesse Salmo 44, Jesus sofreu profunda humilhação. Na cruz ele se tornou um motivo de vergonha, objeto de zombaria e menosprezo dos que estavam ao seu redor. Os que passavam meneavam a cabeça ao olhar para ele. E tudo isso aconteceu mesmo que nele não tivesse sido encontrado nenhum pecado, mesmo que nele não tivesse sido encontrada nenhuma transgressão, mesmo que ele não tivesse transgredido nada da justiça de Deus ou dos homens. Não se tratava mais de um rei de Israel que, mesmo piedoso e fiel a Deus, ainda que sujeito ao pecado, como registrado no Salmo 44, estivesse enfrentando adversidades em razão de uma derrota numa batalha, porque Jesus é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é santíssimo, Jesus é o Rei das nações, e Ele foi humilhado, meus irmãos e minhas irmãs. A maior injustiça de todo o universo e de todos os tempos. Ele encarnou e sofreu em favor de pecadores, para reconciliá-los com Deus. Ele que sofreu injustiças para justificar pecadores, o justo que deu a sua vida por injustos, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele se valeu do versículo 22 deste salmo em sua carta aos Romanos, para destacar o amor de Deus ao permitir a morte do seu filho, versículo este que afirma: contudo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, Romanos 8, e ver aí o que o apóstolo Paulo registra nos versículos 28 até o de número 39. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Lemos o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão o conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus?
Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito do apóstolo Paulo, ao se valer do versículo 22 do Salmo 44, foi destacar o inabalável amor de Deus, mesmo em meio a circunstâncias mais adversas que nós, como crentes em Cristo, possamos enfrentar. Deus está ao lado de quem crê em Cristo em todo o tempo, não importa a situação. E o que Deus fez no passado é a garantia de que o crente pode confiar o seu futuro nas mãos do Senhor. Mais do que isso, o que ele disse, ele cumpre. E ele, como diz aqui o encadeamento proposto pelo apóstolo Paulo, aquele que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, aqueles que ele conheceu de antemão, que os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, esses predestinados, chamados, justificados, serão glorificados no fim. Deus está ao lado de quem crê em Cristo em todo o tempo, não importa a situação. É por isso que o crente reage às circunstâncias adversas da vida com segurança. Isso acontece porque para o crente as adversidades da vida não são ameaça, pois o amor de Deus nunca abandona os seus. E vejam que os apóstolos são grandes testemunhas disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que registrou ter sido encarcerado, açoitado severamente e exposto à morte diversas vezes. Afirmou ter sido apedrejado uma vez e sofrido naufrágio 3 vezes. Registrou ter enfrentado perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos seus compatriotas, perigos dos não cristãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Ele afirmou ter ficado muitas vezes sem dormir, ter passado fome e sede, suportado frio e nudez. Agora pensem comigo. Será que há dúvidas que o apóstolo Paulo era um cristão exemplar? Mesmo que ele estivesse sujeito ao pecado, você acha justo todo este sofrimento enfrentado por ele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você não acha surpreendente a reação dele a todo esse sofrimento por Cristo? Porque ele registrou, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Então o apóstolo Paulo ele não via esses sofrimentos como obstáculos para os propósitos de Deus, e sim o caminho que Deus tinha designado para o seu povo. Então, ainda que o escritor do Salmo 44 tivesse registrado de forma um tanto quanto ressentida, se é que nós podemos dizer isso, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, de modo nenhum foi neste sentido que o apóstolo Paulo registrou esse mesmo versículo na sua carta aos Romanos. Fica claro, então, o contraste entre a queixa angustiante do compositor do Salmo 44 e o tom de triunfo exultante do apóstolo Paulo. E isso se dá desse modo porque Cristo e a esperança pelo céu transformaram a atitude dos servos de Deus em relação ao ambiente hostil que nós vivemos neste mundo. Enquanto que no Salmo 44 o amor de Deus é visto como incompatível com a derrota sofrida por Israel na luta contra os seus inimigos, para o apóstolo Paulo, o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus é o que nos guarda e nos conduz ao longo de todas as incertezas do presente e do futuro, mesmo atravessando pelo fogo
ou pelo mar bravio. Depois de Cristo, nós vemos que nem os demônios são tão poderosos assim, ao ponto de colocar em dúvidas o amor de Deus a nosso respeito. Então, é à luz de Cristo que nós entendemos bem o assassinato de Abel por seu irmão Caim, o sofrimento de Jó, e assim como nós temos uma boa resposta para os questionamentos do escritor do Salmo 44. Eu disse na abertura desta pregação que este salmo nos ensina o seguinte: recorra a Deus em oração, mesmo quando nada fizer sentido na sua vida. Vejam que eu disse que aprendemos com este salmo a recorrer a Deus em oração, mesmo quando nada fizer sentido nas nossas vidas. Ou seja, espera-se que o crente recorra a Deus em todo o tempo, tanto nos tempos de bonança e tranquilidade, quanto nos tempos de aflições. Mas eu sei que nos tempos de bonança e tranquilidade é fácil nós esquecermos que a vitória vem do Senhor. E eu sei também que nos tempos de aflições é fácil nós esquecermos que Deus é soberano, bondoso, amoroso e fiel. Daí, enquanto que na bonança não oramos na medida que convém, nas aflições nós não oramos como convém. E daí é fácil ignorarmos a existência de Deus, tanto na bonança quanto nas aflições. Porém, eu espero que nós tenhamos aprendido a confiar no Senhor de todo o coração e nunca pensar que nossa própria capacidade é suficiente para vencermos os nossos problemas. Eu espero que nós tenhamos aprendido a aceitar tanto o bem quanto o mal dado por Deus. E que lembremos que na galeria dos heróis da fé, registrada no capítulo 11 de Hebreus, estão os que foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Estão lá também os que enfrentaram zombaria e açoites, outros que foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, aqueles que andaram errantes, necessitados, afligidos e maltratados, que vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, porém que nós nos lembremos que o mundo não era digno deles e que todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Meu irmão, minha irmã, esta é a minha oração em seu favor. E a você que pensa, meu amigo, minha amiga, que chegará ao fim desta sua vida e nada mais lhe acontecerá, arrependa-se e creia, porque o destino daqueles que não creem é terrível e pavoroso. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite e pedimos que teu Espírito Santo possa selar esta mensagem em nossos corações. Ó Deus, possamos aprender a enfrentar situações adversas, nunca nos esquecendo de Ti. E ainda que estejamos em tempos de bonança, que também não nos esqueçamos de Ti, Senhor. De Ti vem a nossa vitória e em Ti nós esperamos. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.